Boa noite, bem-vindos a mais um podcast. Em altura de eleições do Paços de Ferreira, é claro que o Jornal Imediato e o Sistema Tático, neste caso, têm a preocupação de levar a todos os sócios e adeptos os dois projetos diferentes que se perfilam para disputar as eleições do próximo dia 21 de março, na próxima sexta-feira. Para isso, tenho hoje como convidado o representante da lista A, o Rui Abreu, com quem iremos ter uma conversa, cerca de uma hora, para que realmente fique tudo a nu em relação aos projetos e às intenções que o Rui Abreu tem para o Paços de Ferreira, caso vença as eleições. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Rui. Obrigado por teres aceito o nosso convite e agradecer, de facto, estás aqui realmente. Quando é que o Rui Abreu decidiu candidatar-se e porquê? Foi uma coisa recente? Foi uma coisa pensada antes? Como é que foi? Bom, antes de mais agradecer na tua pessoa ao Jornal Imediato a oportunidade de passar aqui um bocadinho as minhas ideias e aquilo que me leva a esta candidatura junto dos associados do Futebol Clube Paços de Ferreira. Obviamente que, e até pelo timing em que surge a candidatura, isto não foi algo que estivesse planeado há muito tempo. Isto acabou por ser despoletado na semana em que teríamos que entregar a lista. Não estava nos meus planos ser candidato à presidência do Futebol Clube Paços de Ferreira, até pela minha questão profissional, em que eu estava numa situação muitíssimo confortável e muito realizado noutro clube de Portugal. Contudo, comecei a ser sensível a diversos contactos que me foram feitos no sentido de demonstrar alguma preocupação pelas ideias que estavam a ser apresentadas pela lista do Pedro, neste caso, e comecei a sentir que muita gente me estava a dar força para avançar. Obviamente que isto implicou, em primeira análise, uma avaliação junto à minha família, e só depois de ter o apoio deles é que decidi avançar. Seguiu-se uma conversa natural e óbvia com a instituição que eu representava, e só tendo esses dois processos perfeitamente definidos é que decidi então avançar, e foi só por isso que anunciei a minha candidatura no último dia e só entreguei as listas no último dia. Sendo dois projetos diferentes, o do Pedro Andrade e o do Rui Abreu, pode-se considerar que a apresentação dessa lista foi uma reação à lista do Pedro Andrade, ou melhor, ao projeto que o Pedro Andrade aparentemente ofereceu aos sócios? Eu devo confessar que se eu fosse totalmente adepto das ideias que eles apresentam, eu naturalmente não estaria aqui como candidato. A verdade é que senti que, por parte de uma falange significativa de adeptos do Paços, existia esta vontade não de defender aquilo que eu defendo, eventualmente, mas de que fosse promovido o debate e que as pessoas pudessem ser esclarecidas. E eu acho que isto acaba por ser benéfico para a democracia do clube e para aquilo que é a opinião dos diferentes quadrantes dos associados do Futebol Clube Paços de Ferreira. Isto não é uma candidatura contra o Pedro, que fique bem claro. Isto é uma candidatura que pretende apresentar uma alternativa à ideia que o Pedro está a defender, e é nesse intuito que essa candidatura surge. É acusado, de certo modo, de apresentar uma lista de continuidade da atual direção que está neste momento. Tem algum comentário a isso? O comentário para mim é muito simples. Eu, felizmente, e ao longo de toda a minha atividade pública junto do Paços de Ferreira, sempre me pautei por ser alguém que pensava pela própria cabeça. O facto de ter elementos da lista que neste momento está na direção do Futebol Clube Paços de Ferreira não significa que isto seja uma lista de continuidade. Desde logo porque o presidente da direção não está presente nesta lista, o responsável financeiro não está presente nesta lista, o responsável do departamento de futebol não está nesta lista. Portanto, estamos logo a falar das três pessoas, se calhar, mais importantes da estrutura anterior. Eu fiz parte de uma direção, da direção anterior, isso é público,
talvez não seja público, porque eu sempre que tomei alguma decisão preocupei-me em manter o nome do Futebol Clube Paços de Ferreira o mais limpo possível. E talvez muita gente não saiba, mas eu demiti-me desta direção por não concordar com uma decisão em particular que foi tomada do foro desportivo, neste caso, e portanto apresentei a minha demissão nessa altura. E aquilo a que eu me proponho é, com algumas das pessoas que faziam parte da direção anterior, que eu considero que são extremamente válidas, que têm dado imenso ao clube, decidi convidá-las e abraçar com elas um projeto que poderá ser interpretado pelos sócios como continuidade. Aceito perfeitamente que tenham essa ideia, mas que não o será. Já foi diretor do clube, como disse, já foi funcionário do clube e tendo formação na área da comunicação e marketing, que é importante hoje em dia nos dias do futebol. Com certeza que corrobora com muitas políticas que estão neste momento em vigor, mas também não corrobora com outras. Certo. O que é que pretende, no aspecto organizacional, no clube, o que é que pretende alterar? Sim, vamos já falar do elefante na sala, que é para ser mais simples. Aquilo que eu trago é uma alteração do modelo de gestão. Eu ia deixar isso para mais um bocado, falar mais. Não, e iremos lá, claro que iremos lá. Queremos lá, mas senão aqui baralha-me também um bocadinho o meu seguimento. Não, no aspecto organizacional, isto é, o Pedro chegou aqui e disse, porque não, se tiver que despedir pessoas que estão mal aproveitadas, que o faz. Por exemplo, não concordo nada com isso. A introdução do pessoal, também está isso no horizonte? Certo. Para já vamos não concordo nada com isso por uma razão. O Futebol Clube Paços de Ferreira e os seus associados devem estar muito orgulhosos daquilo que são os funcionários que o clube tem ao seu dispor, porque são pessoas de uma polivalência tremenda, são pessoas que fazem o possível e o impossível para que o clube se mantenha ativo, que cumpra com aquilo que são os trâmites normais de um clube de futebol e, portanto, eu acho que foi uma das coisas que me custou ouvir na outra lista, foi de que, de alguma forma, passar aqui a ideia de que as pessoas não seriam profissionais, poderiam não ser competentes ou que seriam demasiadas pessoas. Não concordo absolutamente nada com isso, até porque eu conheço a realidade da grande maioria dos clubes. Nós temos uma estrutura muito pequena e por termos uma estrutura muito pequena é que também se cometem muitos erros e, portanto, nós temos aqui uma necessidade, se calhar até de aportar mais gente ao clube. Nós precisamos de ter uma maior profissionalização. Nós não podemos ter... Eu posso dar o meu exemplo pessoal, que no clube era diretor de marketing, era diretor de comunicação, era ola, era speaker, representava o clube na liga, ajudava as empregadas de limpeza, ajudava o pessoal da formação, ia fazer compras para uma máquina de vending, ou seja, isto não... Isso é eclético. Isto aqui não se compadece com um clube que quer estar ao mais alto nível. E um clube para estar ao mais alto nível tem que ter profissionais dedicados, profissionais competentes numa determinada área e que trabalhem exclusivamente essa área. Portanto, na minha opinião, o Paços de Ferreira não tem funcionários a mais. Pode ter situações em que deverá haver uma maior exigência e que poderá haver também uma maior obrigação do clube em fornecer formação a essas pessoas para que elas possam desempenhar melhor os seus cargos. Obviamente que o meu intuito ao entrar no clube é passar claramente esta mensagem aos funcionários e depois, isto como em qualquer empresa, haverá a avaliação do trabalho deles. Se o trabalho deles estiver a ser bom, não vejo necessidade de os despedir. Se o trabalho não estiver a ser bom, obviamente que terão que ser responsabilizados. Como em qualquer lugar. Vamos assim agora entrar mais, digamos, na essência do projeto, naquilo que difere do projeto do Pedro Andrade, que a priori quer manter no SEDUC, se bem que o Massado também não está fora do horizonte, mas o Rui Abreu traz um projeto já consubstanciado. Eu queria que me falasse nessas soluções, como é que se anulam o passivo do clube, que ideias tem ou que certezas tem para apresentar aos sócios. Armindo, eu tenho a noção de que trago uma ideia que não é consensual entre os sócios. Eu próprio já me manifestei publicamente contra a questão das taxas. E, portanto, parece que agora apareço aqui como um vendido, um testa de ferro que decidiu mudar a sua opinião à última da hora para fazer favores a quem quer que seja. Não é nada disso que se passa. O que se passa é que eu estive por dentro do Paços nos últimos 7 anos.
E depois de ter estado por dentro do Paço nos últimos 7 anos, trabalhei nos últimos 7 meses numa outra organização que é o SAD. Ao longo destes tempos fui convivendo com as diferentes realidades que existem no futebol português e hoje nós percebemos que um clube, para ser competitivo ao nível do futebol profissional, e eu quero frisar muito bem isto, ao nível do futebol profissional, já lá iremos a seguir. Se nós quisermos ser competitivos, nós temos que ter um tipo de apoio que não conseguimos com o número de sócio que temos, com a receita publicitária que temos, com a venda de bilhetes que temos, com a venda de merchandising que temos. Nós podemos ser aqui muito líricos e dizer que vamos vender o naming do estádio e que vamos começar a alugar espaços no estádio. É bom, são boas ideias, vão de certa forma ajudar a que existam mais receitas, obviamente, mas aquilo que nós estamos a falar é de uma dimensão muito superior. E quando nós somos colocados perante um cenário de forte investimento e essencialmente estrangeiro em Portugal, quando nós somos colocados perante esse cenário e queremos ir para a guerra contra essas equipas, nós não temos hipóteses. Vamos, em 10 vezes vamos perder 9, ok? Portanto, o que é que acontece aqui? Hoje em dia o Paços de Ferreira tem muita dificuldade em atrair talento. E não falo apenas da equipa principal, estou a falar também da formação e estou a falar nos recursos humanos que andam em volta das diferentes equipas. Portanto, nós precisamos de ter ao nosso lado alguém que possa, com maior capacidade financeira, estar dentro do clube e que nos possa ajudar a manter o Futebol Clube Paços de Ferreira um clube relevante no panorama nacional. Portanto, o projeto que eu trago, e obviamente eu, por questões contratuais, não posso revelar a identidade da... Eu ia perguntar. Não posso, mas isto fica aqui a minha promessa aos associados de que eu, antes das eleições, começando aqui hoje, embora este episódio, nós estamos aqui a gravar uma segunda-feira, isto sair amanhã terça-feira, mas ainda hoje à noite, eu irei anunciar o meu programa, irei tornar público o meu programa, mas dizer já aqui claramente em que é que consiste o projeto. Portanto, desde logo, eu irei revelar a identidade do potencial investidor, caso vença as eleições, e, portanto, ninguém irá tomar esta decisão sem saber quem é o investidor. Vai dizer antes das eleições. Não. O nome do investidor só digo caso seja eleito. Só diz caso seja eleito. E não acha que os sócios têm o direito de saber com quem se vão meterem, com muitas aspas? Têm o direito de o saber e por isso é que o vão saber caso eu seja eleito antes de votarem a aprovação do projeto. Porque eu posso ganhar as eleições com o projeto que estou a apresentar, mas isto naturalmente terá que ser alvo de uma aprovação por parte da Assembleia, até porque a Assembleia Geral do Paços de Ferreira aprovou a criação de uma SAD, mas aprovou um projeto em específico que não avançou. Portanto, para validar este projeto que eu trago, eu terei que vencer as eleições e depois de eu vencer as eleições, a Assembleia Geral terá que aprovar este projeto. Mas desculpa, mas só para eu perceber melhor e também mais os sócios e os adeptos para perceberem melhor do que eu. Para todos os efeitos, vamos supor que ganha as eleições e que a Assembleia não lhe aprova o projeto. Obviamente que terei que tirar consequências disso. Exatamente, porque pode ser... Como não está a adiantar o nome, pode acontecer isso, ganhar as eleições, mas depois a Assembleia diz, não senhor, aprovamos o projeto da SAD. Certo. Há um projeto de uma pessoa que apresentou um projeto de SAD e que depois fica um bocado... Certo, mas aí eu não me vou colocar acima do que são os interesses dos associados de Futebol Clube Paços de Ferreira. E as decisões? Se eles entenderem que devem... Eu acredito que pela transparência que vou demonstrar e pela idoneidade da pessoa que está associada, acredito que isso não será problemático. Já agora, desculpe, nesse projeto de SAD, pode adiantar que percentagem é que o Paços de Ferreira vai ter que ceder? Posso. E em que âmbito é que vai ceder? Isto é, se a formação continua do clube, se não continua, isso é importante para o professor. Portanto, de grosso modo, aquilo que estamos a falar são de uma venda de 75% das ações da futura Sociedade Anónima Desportiva, com o Paços de Ferreira a manter 25% dessa sociedade, onde numa administração de 5 pessoas estaríamos ali 3 administradores indicados pelo investidor, 2 pelo Paços de Ferreira, ou numa administração de 3 teríamos 2-1. Portanto, essa parte ainda não está totalmente definida. Estamos a falar de um investimento de 8 milhões de euros por 75%
dessa sociedade, sendo que a estes 8 milhões acresce 1,5 milhões que o investidor irá assumir do atual passivo, ou seja, é público que o atual passivo está na casa dos 3,4, 3,5 milhões, portanto o investidor compromete-se a assumir 1,5 de imediato. De imediato, a partir do momento que a SAD seja aprovada. Claro. Portanto, 1,5 milhões desse passivo será assumido, extra os 8 milhões que ele pagará pelo clube. A formação ficará totalmente sob o controle do Futebol Clube Paços de Ferreira, ou seja, dos sub-19, inclusive para baixo, será sempre clube. Existe aqui abertura para que a Sociedade Desportiva possa constituir uma equipa B ou sub-23 que ficará sob controlo deles. Dizer também que, ao abrigo do memorando que foi assinado, o Futebol Clube Paços de Ferreira não estará obrigado a injetar a sua parte naquilo que é o orçamento anual, ou seja, existe um orçamento anual para a época. O Paços de Ferreira, como detentor de 25% da sociedade, teria que colocar 25% desse valor. O Futebol Clube Paços de Ferreira terá a escusa dessa entrada. Haverá também existe também uma cláusula de preferência no caso numa cláusula de recompra das ações. Obviamente que nós estamos a falar de alguém que acredita neste projeto e que acha que isto tem tudo para dar certo. Obviamente que temos que calcular aqui aquilo que são os interesses do clube e defender-nos de alguma forma do que possa ser o futuro. Dizer ainda que este acordo prevê também o pagamento pela Sociedade Desportiva ao clube de uma renda de 17.500 euros por mês pela utilização das instalações do Futebol Clube Paços de Ferreira. Que a SAD irá pagar ao clube por causa disso. Já respondeu um bocado à pergunta que lhe ia fazer, mas de certo não já respondeu. Portanto, se vencer as eleições, vai presidir o clube, como é lógico, mas não vai presidir a SAD. Já está definido ou não? Não está colocada de parte essa possibilidade. Penso que não será... Esse 2-1? Não será expectável. Ou 3-2? Mas eu serei uma das pessoas, enquanto presidente do Futebol Clube Paços de Ferreira, serei uma das pessoas indicadas para a administração. E a formação? Já agora, podemos ainda mais tarde ir à SAD, com certeza, mas já agora, a nível da formação, tem havido um decréscimo de resultados desportivos. Eu falo sempre porque os sócios e os adeptos querem que a bola bata no poste e entre. Quando a bola bate no poste e sai, está tudo mal. Verdade. Quando bate no poste e entra, está tudo bem. Verdade. E por isso, a formação tem sido realmente, nos últimos tempos, tem sido tentado um bocadinho de ser uma divisão, vários escalões. Que ideias tem para ou dar continuidade ao que está feito ou reestruturar a formação e o departamento de scouting, que é uma coisa que tem falhado nos últimos tempos, na minha opinião. Vamos então por partes, começando pela formação. Eu sempre fui muito próximo da formação. Vivi muito as dores da formação na última temporada. Nós tivemos os sub-17 a descer no último remate de um jogo contra o Famalicão em casa. E isto são coisas que doem e que naturalmente acabam por colocar em causa um trabalho que eu entendo que foi bom, mas que a verdade é esta, os resultados dizem que foi mau e acabamos por descer. A equipa principal já desceu para o golo. Exatamente. E que descemos as três equipas. Felizmente este ano está tudo bem encaminhado para que possamos devolver pelo menos os sub-19 e os sub-15 à primeira divisão. Eu acho que a formação acaba por ser um bocadinho vítima daquilo que se está a passar com a equipa principal. A formação bebe muito do que é o sucesso financeiro e desportivo da equipa principal. Se a equipa principal está bem, se as contas estão bem, há uma margem maior para que a formação possa trabalhar. Quando as coisas estão mal, como é este caso, há necessariamente um desinvestimento e há problemas que surgem. O que é que acontece aqui no caso da formação? É que, para além dessa questão, nós hoje em dia acabamos por ser ultrapassados por muitos clubes por causa das nossas infraestruturas. As nossas infraestruturas são hoje um problema de crescimento para a formação. Nós não temos campos suficientes, não temos balneários suficientes, não temos gabinetes suficientes para a dimensão que a nossa formação
tem hoje em dia, até pelo crescimento do número de equipas, quer pela questão do futebol feminino, que cada vez mais é uma aposta do Futebol Clube Paços de Ferreira, e portanto nós temos este constrangimento de espaço. Como é que tem sido resolvido? Com idas das nossas equipas para a Ceroa, já estivemos em Novo Gildo, portanto andamos aqui com a casa a Sanfins, andamos aqui com a casa às costas. Uma das medidas que eu quero tomar, e embora isto depois vá entroncar com outra coisa que eu quero transmitir aos sócios, mas uma das coisas que eu quero fazer é dar o pontapé de saída a sério para a construção de uma academia. Eu não estou a dizer que vou construir uma academia. O que eu estou a dizer é que tem que haver um debate junto do poder local numa primeira fase para encontrarmos aqui uma solução de espaço para a construção de uma academia que será propriedade do clube e nunca da SAD, isto é importante que se diga. E depois, obviamente, fazer um estudo ao nível de engenharia, de arquitetura e até junto do corpo técnico desportivo do clube, perceber como é que deve ser construída uma academia de forma a rentabilizar ao máximo o espaço e promover as melhores condições para que os profissionais e os miúdos desenvolvam as suas capacidades. Um pequeno parênteses, uma das coisas que eu quero propor é uma alteração do número de anos de mandatos. Isto porque 2 anos é muito limitativo. Quer entre eu, quer entre o Pedro, seja quem for. 2 anos para projetos desta envergadura como o de uma academia, 2 anos é pouquíssimo tempo. E obviamente que depois eu vou andar... Perpetuar também não é saudável, não é? Eu vou andar aqui 2 anos a fazer contactos com a Câmara Municipal, com engenheiros, a trabalhar tudo, vou apresentar um projeto aos sócios e depois, nessa altura, já estamos outra vez em eleições e vamos pôr ali em pausa. Ou seja, eu acho que nós devemos pelo menos adicionar 1 ano ao mandato, e esta é uma das sugestões que eu quero propor em Assembleia Geral. Obviamente que não é para este meu mandato ou do Pedro, será para uma próxima eleição, porque acho que existe essa necessidade. Mas ao nível da formação, atendendo àquilo que são as nossas condicionantes atuais, ainda assim há projetos que podemos abraçar e que podemos desde logo começar ou podemos dar continuidade, como é o caso, por exemplo, da Castor Cup, que o ano passado foi um sucesso, que pode vir a ser uma fonte de receita muito interessante para a nossa formação. Neste momento, a minha ideia passa muito por internacionalizar a marca Castor Cup, conseguir atrair mais clubes internacionais, mais patrocinadores, para que no fundo essa competição seja também um aporte financeiro significativo para a nossa formação. Em relação à equipa, falámos da formação, do scouting. Obrigado, porque já esqueci. Eu sou muito crítico do estado atual do scouting. Aliás, eu não tenho problemas nenhum em dizer que nós neste momento não temos scouting. Eu ia dizer isso. Não temos scouting. Portanto, e assumido mesmo para as pessoas que a priori até certo. Poderiam estar... Isto não melindra ninguém. Obviamente que um clube da dimensão do Paços precisa de uma equipa de scouting. Obviamente que as pessoas às vezes acham que isto de uma equipa de scouting, que é a malta que está sentada a ver um jogo de televisão, mas isto tem muito que se lhe diga em termos do que é uma estrutura de custos de um departamento de scouting. Porque nós estamos a falar de licenças do iScout que custam 9, 10 mil euros por ano, cada uma. Estamos a falar das deslocações que uma equipa de scouting deve fazer. Já nem estou a entrar nas questões salariais, não é? Sim, e, claro. portanto, obviamente que despesas correntes e tudo que são necessárias. Obviamente que tudo isto tem um impacto muito significativo. Nós não podemos achar que podemos passar do nada que temos hoje em dia, que é, na minha opinião, do nada que temos hoje em dia, e que vamos passar a ter uma rede de scouting e muita gente envolvida nisto. É um processo que terá que ser dado com calma. Tenho já uma pessoa em vista para a posição de Chief Scout, e que a partir daí ele possa construir uma ramificação. Eu não posso saber, não? Não. Eu sei que é complicado, mas... Não, a minha obrigação é perguntar, claro, porque os sócios querem saber. Não, eu percebo. Quanto mais dados os sócios tiverem, mais sabem do que vão comprometer. Mas, obviamente que se num caso estou comprometido por um contrato de confidencialidade, claro, neste caso estou comprometido com o facto da pessoa ter um contrato laboral com outra... Eu estou comprometido por fazer perguntas. Como é óbvio, e faça. E vou fazer outra. Embora se vá constituir uma SAD, embora a administração da SAD possa ser maioritária do investidor,
O Rui Abreu tem uma ideia daquilo que é para o futebol profissional. Certo. Já disse que quer ter influência precisamente isso, como presidente da SAD ou não, mas na estrutura. Ele está na estrutura, deve ter passado para esse investidor ideias que quer para o futebol profissional. Como é que pretende estruturar o futebol profissional dentro da SAD? Caso essa seja uma solução imediata, isto é, vai ter um vice-presidente, neste caso da SAD, como diretor desportivo, vai ter um diretor desportivo, e a pergunta que se impõe: vai o Carlos Carneiro continuar? Porque essa pergunta eu tinha que fazer, porque os sócios interrogam-se. O Carlos Carneiro tem tido muitas coisas a favor, tem tido algumas coisas contra, isto na opinião pública, quem sou eu para estar aqui sequer a fazer juízo de valor, mas as pessoas interrogam muito. Nessa estrutura entra um diretor desportivo, e esse diretor desportivo pode ser o Carlos Carneiro. Vamos começar pela atualidade. O Passos está numa situação desportiva aflitiva, na minha opinião. Apesar de termos 5 pontos de vantagem para o Porto B, nós não podemos estar confortáveis com esta situação. Não é meu intuito, neste momento, promover uma revolução, nem fazer qualquer tipo de alteração. Portanto, eu não vou chegar ao clube e não vou despedir o Carlos Carneiro, não vou despedir o Fangueiro, não vou despedir o Cadu, não vou despedir ninguém, ok? Portanto, nesta primeira fase, é importante dar estabilidade às pessoas para que possam cumprir o objetivo. E uma das coisas que eu pretendo fazer é, ao assumir a presidência do clube, de ter logo no imediato a garantia de que vou poder cumprir com questões salariais até ao final da temporada, que vou conseguir dar aos profissionais a tranquilidade para que salvem o Paço e que mantenham o Paços na Liga 2. Conquistada essa manutenção, é minha intenção reestruturar totalmente o departamento de futebol. Obviamente que terá que ser aqui envolvido, neste caso, o investidor. Não foram discutidos nomes ainda ao nível do diretor desportivo. Neste momento, quem irá assumir o futebol será o Luís Filipe Malheiro. É ele a pessoa que vai assumir o departamento de futebol. E quando no imediato. Uma vez terminada a temporada e conquistada a manutenção, eu considero que os últimos 3 anos, essencialmente as últimas 3 épocas desportivas foram péssimas. Acho que o rendimento poderia ter sido muito maior. Acho que poderíamos e deveriam ter sido feito muito mais coisas e, como é óbvio, iremos tirar as ilações dos resultados. E que ideias tem para objetivos desportivos do clube? Isto é, há a intenção de manter a equipa, claro, irei fazer outra pergunta mais lá para a frente, que se impõe, mas há a ambição de criar uma equipa competitiva para subir para o ano, para atingir a Primeira Liga. Há realmente essa vontade dos investidores, porque tem contacto com eles, de acontecer isso. E como é que pensa que essa equipa pode ser feita, digamos, com empréstimos, continuidade de empréstimos? Qual é a sua ideia em relação ao empréstimo de jogadores? Como é que pensa esse assunto? Para mim, eu não venho para estas eleições vender sonhos aos associados de Passos de Ferreira. Eu, como adepto ferrenho do Passos, eu gostava de dizer aos adeptos: olha, para o ano vamos subir de certeza e daqui a 2 anos estamos nas competições europeias. Eu não vou vender esse sonho às pessoas. Não vou vender porque nós estamos numa posição muito frágil. Obviamente que, ao trazermos um investidor, a principal ideia por detrás disto é garantir a sustentabilidade financeira do clube, garantir o futuro do clube, garantir que o clube não desaparece. Obviamente que, associado a isto, existe a ambição de tornar o Passos novamente uma equipa competitiva, uma equipa que possa lutar numa primeira fase pelos lugares de subida na segunda divisão e, num futuro, diria que a médio prazo, de sermos uma equipa que joga regularmente a primeira divisão. Eu não sei se isto é uma linha temporal execuível, se é um objetivo que possamos definir para a próxima temporada. Não sei se demorará 2, se demorará 3. O meu intuito é garantir que o Passos de Ferreira tem condições para
começar a criar uma equipa que lhe possa permitir pensar nisso, ok? Portanto, se vamos subir na próxima época, não sei. Eu acredito que, por exemplo, se calhar equipas como o Nacional ou até mesmo aqui os nossos vizinhos do Penafiel, se calhar à partida, esta época, e no caso do Nacional, o ano passado, quando olhávamos para o plantel deles, não os equacionávamos com potenciais candidatos à subida. As coisas acabam por se proporcionar e às vezes há muito isso no futebol, de nós criamos uma equipa para um determinado objetivo, mas as coisas acabam por se proporcionar e acabamos por lutar por objetivos maiores. No caso dos empréstimos, eu não tenho qualquer celeuma com empréstimos. Obviamente que nós, se pensarmos do ponto de vista financeiro, uma equipa com demasiados emprestados pode colocar em causa aquilo que é a sustentabilidade de um projeto, porque clubes da dimensão do nosso, a grande receita é a venda de jogadores. E, portanto, nós precisamos de ter ativos, precisamos de ter pessoas válidas do nosso lado que possamos depois fazer deles uma receita. Obviamente que para eles se destacarem precisamos de uma equipa competente, uma equipa com qualidade e, sei lá, por exemplo, vou dar aqui um exemplo completamente ao calhas. Se calhar, se não temos a capacidade financeira de ir buscar um ponta de lança, porque são jogadores caros, que são jogadores a quem nós, se calhar, numa primeira fase não conseguimos chegar, se calhar se tivermos a oportunidade de ir buscar um jogador emprestado, um ponta de lança emprestado, que vai ajudar a fazer com que os nossos extremos, que são nossos, brilhem, não vejo problema nenhum nisso. Há pouco coloquei uma questão que acabou por não ser respondida de forma que eu esperava, ou que se exige. Falou na reestruturação completamente do departamento de futebol, falou na possibilidade ou não do diretor desportivo, mas não falou na continuidade do Carlos Carneiro. Se está nos seus horizontes, nos horizontes do Rui Abreu. Não. Sim, não. Eu acho que não posso ser mais claro do que isto. Não estou satisfeito com o rendimento do departamento de quem o Carlos é responsável. Portanto, obviamente que terá que haver uma tomada de decisão e terá que haver aqui, terão que ser tiradas ilações daquilo que foram as últimas temporadas. Um clube de futebol nem é só uma SAD, nem é só a formação. É um complemento das duas coisas. E no início falámos de uma situação que, por acaso, a lista B do Pedro Andrade falou, porque também há rendimentos que o clube tem que ter. O clube, não a SAD, mas sim o clube, porque tem despesas com os seus funcionários, com formação, com as estruturas desportivas, com tudo. Aquela bancada, por exemplo, está subaproveitada. Sabemos que existe uma bancada, eu também a conheço, e quando se falou há bocado na bancada, no naming, não é pegar naquilo que o Pedro Andrade disse, mas é, se calhar, perguntar, porque são verbas, estamos na publicidade estática, em que, por exemplo, tem dois elementos que sei que reuniram bastante publicidade, quer o Francisco Dias, quer o Filipe Malheiro, que reuniram muito, criaram muita, que é tudo importante. Portanto, esqueça um bocadinho assado neste momento, o clube precisa ter rendimentos próprios. Certo. Isso são soluções que, para levar realmente a peito e para ser também, digamos, fazer parte de uma reestruturação do clube em si, do sol do clube. Armindo, eu posso lhe transmitir aquilo que foi a minha experiência pessoal nos últimos anos. Eu posso dizer, eu vou cometer aqui um bocadinho uma inconfidencialidade, não o devia fazer, mas eu já ocultei alguns nomes para trás, para não dizerem que eu estou sempre a ocultar. Nós reunimos com a Unilabs, nós reunimos com os Lusíadas, nós reunimos com o McDonald's, nós reunimos com, agora está-me a falhar o nome, uma empresa de aparelhos auditivos. Nós fizemos uma série de demarches para perceber se, por exemplo, conseguíamos instalar um ATL dentro daquela bancada. Fizemos estudos para perceber se conseguiríamos criar ali um restaurante na torre, se conseguíamos criar ali um hub para que pessoas que não conseguem ter um escritório durante o mês, mas que precisavam de uma sala para fazer uma reunião, poderem alugar. Questionamos o facto de construir ali uma espécie de um centro de estudos relacionados com futebol, um bocadinho à semelhança do que o Sporting de Braga e o Porto estão a fazer, já fazem neste momento. Portanto,
Isto não foi algo que nós não tínhamos Mas isso tentado. é a resposta à pergunta que eu fiz precisamente. Certo. Isso é que eu queria que dissesse. Não é? Nós fomos tentando isto. Obviamente que, e mais uma vez vamos aqui ao centro do problema. A bancada está inacabada. Aquela bancada está inacabada. Portanto, nós temos neste momento a Academia de Bilhar lá, porque a direção da secção de bilhar, à altura, fez um trabalho absolutamente fantástico para colocar aquele espaço operacional. Nós fizemos um investimento muito significativo naquilo que são as camaratas que temos no estádio e que servem de apoio ao futebol de formação, mas é verdade que temos muitos daqueles espaços inacabados. Ora, para acabar este espaço tem que haver um investimento. E eu não estou a dizer que esse investimento não possa acontecer e que, como é óbvio, no futuro não venha a dar rendimento. O problema é que nós fomos colocados perante um cenário onde não tínhamos a capacidade de fazer esse investimento. Há um problema imediato neste momento que não é esse. Como é óbvio. Portanto, ou seja, nós identificamos várias oportunidades, surgiram imensas oportunidades, não se concretizaram porque obviamente teria que haver um investimento da nossa parte clube que nós não tínhamos essa capacidade para fazer. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, uma coisa que a mim me incomoda imenso em termos de infraestruturas é a bancada amovível, que aquilo já lá não está a fazer nada, aquilo só nos envergonha. Para além dos problemas reputacionais que nos deu, é os custos que aquilo tem, de manutenção, etc. E se calhar as pessoas perguntam, mas porquê é que vocês mantêm então a bancada amovível? Nós mantemos a bancada amovível porque somos obrigados a ter um setor de cartão do adepto, para as pessoas perceberem lá em casa, que nos obriga a ter. Se eu tirar aquela bancada, eu vou ter que criar condições noutra para isso. Nós fomos muito criticados pelos sócios em tempos, pela questão de adeptos visitantes... Ter gente à chuva quando a bancada está vazia. E terem adeptos visitantes na bancada central. E eu queria também aproveitar só para desmistificar isto rapidamente. Nós somos obrigados, pela Liga, a ceder bilhetes para a bancada central. Nós não, obviamente que não queremos... Não conseguem controlar. Nós não queremos que aquilo seja um foco de problemas, mas a verdade é que houve jogos em que foi. E eu acho que a bancada amovível, se nós conseguirmos encontrar uma solução para o cartão do adepto, os lugares para cartão do adepto, nós podemos rentabilizar de outra forma ali aquele topo, o topo poente do nosso estádio. E, portanto, isso é algo também que nós queremos avaliar neste mandato e é a minha vontade de desmantelar aquela bancada. Ainda queria falar numa outra situação mais à frente, mas há uma... Desculpa, depois começamos a falar e acaso por dizer. Falava há pouco dessa necessidade de receitas, de patrocínios, etc. Quando eu cheguei ao clube, em 2017, o Futebol Clube Paços de Ferreira tinha 200 mil euros de receitas publicitárias. Na última época que nós tivemos na primeira divisão, nós tivemos 705 mil euros. Ou seja, nós tivemos aqui um aumento na casa dos 250%. Quando eu cheguei ao clube, a loja faturava 9 mil euros ano. 9 mil euros ano. A loja neste momento rende cerca de 130, 140 e pode render muito mais. Ou seja, sobre potenciar o estádio, sobre potenciar instalações, sobre promover o clube, desculpem-me a arrogância, mas a mim ninguém me dá lições disso. Agora, as pessoas têm que compreender que existem contextos pelos quais determinadas coisas não são feitas. Falava há pouco do naming do estádio. Não existe nenhum clube em Portugal que tenha naming do estádio. Teve o Braga, o estádio AXA, mas ninguém tem. E ninguém tem porquê? Não tem porque não é um ativo que as marcas compreendam como altamente rentável. Ou seja, nós vamos conseguir, com o naming do estádio, captar ali 20, 50, 100 mil euros na loucura, numa época. É mau? Não, é ótimo. É ótimo. É bem mais do que, por exemplo, o Sr. Carlos Barbosa conseguiu colocar o nome Estádio Capital do Móvel a troco da promessa de que teríamos 500 sócios em empresa, e a verdade é que tivemos 1 ou 2 sócios em empresa e ainda hoje em dia o estádio se chama Estádio Capital do Móvel, sem retorno financeiro absolutamente nenhum para o clube, mas que também acho que é uma homenagem justa aos empresários desta terra que durante anos e anos e anos ajudaram o nosso clube de forma desinteressada.
Portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado com estas questões e não vender a ideia de que um passivo de 3,5 milhões se resolve com namings e com alugar lojas no store. Os clubes têm mais sócios e têm menos sócios conforme o sucesso desportivo. Normalmente é Claramente. assim. Nesses clubes, Claramente. não falo em Porto, Benfica, Sporting, Mesmo nesses. Sim, mas mesmo nesses, sim, pagantes baixam logo. Mas no caso destes clubes pequenos, podemos considerar prestigiados, mas pequenos, normalmente o número de sócios pagantes difere muito dos eixos desportivos que têm. Já tivemos perto de 5 mil, o que é quando tivemos a primeira divisão e com resultados. Se calhar agora eu não sei, mas se calhar se tivermos 2 mil pagantes, se calhar é capaz de ser muito. O que é que se vai fazer? Há alguma ideia para voltar a trazer os sócios para o clube? Não quer dizer que sejam as cotas que vão resolver o problema financeiro, mas também é importante que os sócios adeptos voltem para o clube. Armin, no último ano que estivemos na primeira divisão, o Futebol Clube Paços de Ferreira teve uma média de espectadores de cerca de 5 mil espectadores por jogo. O que eu considero, para a realidade do Futebol Clube Paços de Ferreira, um número muitíssimo interessante. Eu gostava de mais, mas considero já um número muitíssimo interessante. Percebemos o ano passado que na segunda liga acabámos por baixar essa média para cerca de 2.500 pessoas. Há aqui muitos fatores que nós temos que ter em conta que passam desde o horário dos jogos. Isto de jogar à sexta-feira e à segunda-feira é um disparate. E isto é uma promessa que eu faço aos sócios de defender esta questão na Liga, é defender os adeptos na Liga relativamente a este assunto. Isto é escabroso que se coloque o Paços e outros clubes a jogar a uma sexta ou uma segunda-feira às 6 da tarde. O mesmo jogos ao sábado de manhã, que os pais querem estar a ver os filhos nos escolinhas, não querem estar a ver os séniores. Obviamente que uma das propostas que eu tenho para apresentar aos sócios é uma revisão da cotização e da bilhética do nosso clube. Eu penso que há aqui situações que nós devemos rever e que podem ser fontes de receita interessante para o clube. Por exemplo, a história do sócio correspondente. Nós temos muitos pacenses espalhados por esse mundo fora e nós podíamos e devíamos explorar mais a simpatia que essas pessoas têm pelo clube e isso ser uma fonte de receita também para nós. Devemos olhar aqui para o cenário de permitirmos que os adeptos possam ser sócios sem ter um lugar anual, mas que a gente possa ir buscar a receita através da venda de bilhetes. Obviamente que isto é tudo muito mais fácil na primeira divisão, clarinho como água. Na segunda teremos que ter um esforço adicional, mas teremos que lá chegar. Obviamente que quando passamos, por exemplo, para a questão dos camarotes, tem que haver uma intervenção profunda nos camarotes. Na cativa, eu considero que os camarotes não têm condições para serem apelidados de camarotes, até porque há alguns lugares em que nós nem os podemos vender porque eles nem têm visibilidade para o relevado. A questão dos camarotes na bancada nova são camarotes demasiado grandes. Aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Isso também já o Pedro Andrade referiu aqui na altura. E concordo. Tornar aqueles camarotes de 8, 9 lugares. Concordo plenamente com ele. Porque do ponto de vista comercial aquilo é um inferno, porque nós não conseguimos vender camarotes de 33 lugares. Ninguém quer comprar camarotes de 33 lugares. E portanto aí corroboro completamente a opinião dele de que deve haver aí uma intervenção. Nós não me parece que sejamos dos clubes que estamos pior em termos do que é massa crítica, do que é sócios. Nós temos que perceber também um bocadinho a nossa dimensão enquanto concelho, enquanto cidade, percebermos que há clubes aqui à nossa volta que também estão a crescer e estão a recuperar um bocadinho e que se calhar estavam adormecidos no passado e portanto isto obriga-nos a um esforço muito maior para captar adeptos e para captar sócios. Felizmente, e isto é algo que eu tenho da minha experiência, aquele trabalho que nós fomos desenvolvendo ao nível das redes sociais, todo o storytelling que nós criamos em torno do Paços, a identidade do Paços, fez com que muita gente de fora de Paços de Ferreira se aproximasse. Nós tínhamos gente de toda a parte do país a passar a acompanhar o Paços, muito por culpa daquele trabalho que nós fizemos na rede. Hoje em dia é engraçado, o Paços vai jogar a Alberca e temos uma família de Santarém que naquela zona geográfica acompanha sempre o Paços. Vamos a Viseu e temos uma família ali daquela zona que simpatiza com o Paços e vai ver o Paços. Portanto,
Tem que haver um trabalho forte nesse sentido, acredito que o vamos fazer, mas isto... Eu lembro-me de alguns jogos, desculpa interromper, lembro-me de alguns jogos, não tanto nesta segunda liga, mas principalmente na primeira liga. O estádio de Passos Ferreira, neste momento, chega a sobra para as nossas necessidades, certo, a nível de lugares disponíveis. E uma das campanhas que eu apreciei, de certa maneira, foi realmente quando se chamou mais adeptos para o estádio, através de um bilhete extra, através de algumas borlas que se dão, mas que se dão 500 borlas, se calhar 50 ou 100 tornam-se sócios. E isso vê-se logo, não digo de imediato, mas a médio prazo. Eu compreendo, e eu sei, porque esse tipo de ações passava por mim, a decisão passava por mim, e eu sempre percebi que havia aqui muito uma divisão entre os adeptos, porque eu percebo que quem paga fica assim, então pá, porra, eu pago e agora estes gajos vêm para aqui todos de borla. A verdade é que nós, com isso, estamos... É o que eu costumo chamar o trabalho de formiguinha. Porque a pessoa vem um jogo, vem dois, vem três, começa a criar aquele gosto pelo clube. Eu conheço casos desses. Se não se faz sócio, pelo menos numa primeira fase, acaba por ir comprar uma camisola à loja e depois não é a camisola à loja, é outra situação qualquer que o clube promove e que eles participam, até ao ponto em que se calhar vem um Porto, um Benfica e Sporting e a gente não dá bilhetes nesses jogos, como é óbvio, e eles não querem ficar de fora, então pá, pronto, deixa-me fazer sócio. Até porque ser sócio do Paços é inacessível. E deixe-me fazer aqui um apelo, independentemente das eleições, fazer um forte apelo às pessoas para que se tornem sócios do Paços. Ajudar a que o Paços saia deste mau momento é também fazerem-se sócios, é darem também o seu contributo. Estamos a falar de 120 euros ano, digamos, para a pessoa média, estamos a falar de 120 euros ano, e acreditem que quantos mais formos, mais podemos ajudar o clube. Estamos a chegar perto do nosso final, mas agora há uma pergunta que se impõe. Isto é, o projeto, só faltou aqui o nome dos investidores, que o Rui Abreu vai deixar para outras núpcias, mas o projeto basicamente foi todo explicado aqui, quer nas percentagens, quer nos montantes a investir, quer em tudo. Mas há aqui um aspecto que pode ser decisivo, e nós rezamos todos para que não aconteça. E se o Passos Ferreira desta divisão à Liga 3? Tudo aquilo que o Rui Abreu disse aqui é para passar para uma Liga 3 ou cai tudo por terra? A minha confiança nesta equipa é tal que esse cenário eu não quero sequer colocar esse cenário. Percebo que é um cenário plausível. Tem que o criar. Percebo que é um cenário plausível de acontecer neste momento. Obviamente que, como as pessoas compreenderão, face a esse cenário, tudo o que implica este negócio terá que claramente ser repensado, até porque a valorização que o clube passa a ter nesse momento é completamente diferente. Então põe a hipótese, caso se deixe uma segunda liga, não haver necessidade de criar uma SAD, por exemplo. Vejo com muita dificuldade, mesmo que o Passos deixe uma Liga 3, que não tenha a necessidade de uma SAD. Até porque nós vemos que na própria Liga 3, agora confesso que estou a falar aqui um bocadinho de cor. Também eu. Mas talvez o Belenenses seja a única SEDUC neste momento, e mesmo eles que passaram o que passaram, estavam ainda há pouco tempo a discutir essa questão de voltarem a ser SAD. Nós vemos sempre Passos como cair numa Liga 3, e estamos aqui todos a rezar para que não aconteça, e não vai acontecer de certeza, mas é um cenário que está neste momento, certo, infelizmente, tem que ser colocado. Queremos sempre que seja uma situação passageira, não é? Certo. E por isso é que eu faço essa pergunta, porque se há um projeto de investimento, a candidatura do Rui Abreu consubstancia-se precisamente nesse projeto. Certo, foi aqui esclarecido. Se isso por acaso viesse a acontecer, teria que haver tudo reconsiderado, até a própria candidatura do Rui Abreu, a posteriori. Sim, isso não, eu não sou presidente de segunda divisão, de primeira ou de Liga 3, isso não existe. Eu estou a candidatar-me a presidente do Passos. Se o Passos estivesse na segunda distrital, a minha vontade seria... Portanto, aqui não está em causa o Rui Abreu, mas sim a eventual... Como é óbvio, o investidor vai olhar para isto de uma maneira diferente. A mim caberá depois dizer aos sócios, ter uma palavra com os sócios, olha, as regras mudaram, não é? Portanto, o projeto é o mesmo, ou então o projeto é este, mas com estas alterações. E os sócios serão sempre soberanos naquilo que venha a ser o futuro do clube.
O que é que não foi falado aqui que gostaria de falar para que os sócios acreditassem nesse projeto? Armindo, eu Acho que foi falado mais ou menos quase sim, tudo. Mas... Armindo, quem me conhece, acho que não coloca sequer em causa o quanto eu gosto do Passos, e para eu dar este passo, a maluqueira que foi para mim dar este passo, porque eu tenho uma vida muito estável, uma vida muito organizada, não tinha necessidade absolutamente nenhuma de procurar esta confusão, mas faço porque eu sinto que o Passos está numa fase muito crítica e de que precisa de soluções. Obviamente que agora serão os sócios, munidos daquilo que é o programa do Pedro e munidos daquilo que é o meu programa, tomarem uma decisão sobre qual acreditam ser o melhor projeto para o clube. Há uma coisa que eu sei: se o Pedro ganhar, no dia seguinte não, mas no jogo seguinte com os Chaves, eu estarei na bancada, com a escola ao pescoço, a apoiar o Passos. E é isso que eu peço a toda a gente, que mesmo que eventualmente não ganhe quem eles gostassem que ganhasse, que mantenham o seu apoio ao clube. Porque o passo é talvez o bem mais precioso que este concelho tem. E nós temos a obrigação de cuidar dele, de olhar por ele e de lhe dar as melhores condições para que ele se mantenha na ribalta do desporto nacional, porque isso também ajuda tudo o resto. Ajuda os empresários dos móveis, ajuda a malta dos restaurantes, ajuda a malta de todo tipo de negócios, porque é a gente que chega a Passos de Ferreira muito por culpa do futebol. Claro que quando há eleições e quando há duas listas que se opõem uma à outra, é a realidade normal de uma eleição, seja ela de futebol, de política, seja do que for. Curiosamente, só para ficar aqui, eu tive a oportunidade de privar com algumas pessoas que estão, quer numa lista, quer noutra, para não estar a dizer que foi de uma, foi da outra, que disseram que a contribuição que fazem neste momento para o Passos, que estão disponíveis para fazer caso a lista onde eles estão perca. Certo. Acho que esta ideia é importante ficar aqui, Certo. porque a realidade também tem que ser saudável, não é? Ora, eu deixo-me dizer-lhe uma coisa. Eu disse isto quando entreguei a lista e é preciso que as pessoas fiquem plenamente conscientes disto. O que se trata aqui são do debate de duas ideias. São duas visões diferentes de como enfrentar um problema atual do clube e de como o clube pode ser gerido no futuro. Obviamente que nós não podemos levar isto para a parte pessoal. Eu não sou absolutamente ninguém para tecer comentários sobre a pessoa do Pedro. O Pedro não é absolutamente ninguém para tecer comentários sobre a minha pessoa. E eu acho que nós devemos manter isto num nível respeitoso e que as pessoas se possam vincular a uma lista ou outra pelas ideias e não pelas pessoas. Obviamente que há aqui sempre o fator pessoal, da amizade, conhecimento, isso é normal. Mas o grosso dos sócios tem que votar por aquilo que eu defendo ou que o Pedro defende. E o pessoal deixar-se destas coisas de perfis falsos, de páginas a insultar as pessoas. Isto não acrescenta absolutamente nada ao debate, só contribui para a desinformação. E eu acho que nós precisamos de ser, nós, quando digo nós, os sócios do Passos precisam de ser esclarecidos sobre o que é que cada lista quer trazer para o clube. O Pedro já teve a oportunidade de fazer aqui aquilo, de dizer aqui neste espaço aquilo que acha que deve ser feito. Eu acabei de o fazer também. Obviamente que agora esperamos que os adeptos e que os sócios do Futebol Clube Passos de Ferreira decidam de forma consciente o próximo passo a dar. Bem, eu penso que ficou praticamente tudo dito. Resta-me agradecer a presença do Rui Abreu aqui no nosso podcast. Dizer que estamos sempre disponíveis para esclarecer os sócios, com a imparcialidade que quer este programa, quer este jornal imediato sempre assim tem, e por isso estamos sempre receptivos a que outras iniciativas possam surgir ainda para esclarecer cada vez mais os sócios das eleições que irão decorrer no próximo dia 21 de março, sexta-feira, nas instalações do Passos de Ferreira, para que todos os sócios possam expressar o seu voto e escolherem que futuro imediato querem para o Passos de Ferreira. Mais uma vez eu me despeço com um grande abraço e até uma próxima oportunidade que espero seja breve.